E hoje vamos continuar falando sobre José. Estamos no dia 16 do nosso plano anual da leitura da Bíblia. 365 dias lendo a Bíblia. E na porção de hoje está Gênesis, capítulo 46 e 47. Enfim, José se reuniu com seus irmãos e ele, muito alegre, já não existia mais espaço para mágoa, para rancor. José entendeu o plano soberano do Senhor sobre ele, sobre a sua família. Tanto que ele conseguiu olhar para tudo falando, uau, Deus fez com que isso acontecesse para o bem, para salvar muitas vidas. E aqui no capítulo 46, versos de 28 a 30, vemos um reencontro muito lindo. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, ou seja, Jacó, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel, ou seja, Jacó, disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Você está respirando? Pois é, enquanto há fôlego, há esperança. Deus é o Deus do impossível. Se você está respirando, pode esperar, pode acreditar, porque Deus pode ainda fazer um milagre na sua vida. Imagina, Jacó pensou que seu filho tinha morrido e de uma maneira assim horrível, sendo despedaçado por animais selvagens. A única coisa que sobrou do seu filho foi a túnica molhada de sangue. E ele achava que era o sangue do seu filho, mas não, era o sangue de outros animais. Ah, Deus é esse Deus que quando você pensa que não existe mais jeito, que não tem como, que está morto, Deus faz uma surpresa. Deus é um Deus de milagres, de surpresas e grandes emoções. Deus sempre pode te surpreender. Não interessa se você olha para o seu passado e pensa, é impossível. Jacó pensava nisso, ele devia sentir muita falta do filho, ele devia viver em luto, sentindo saudade do seu filho, que é o filho mais velho dele com Raquel. Lembre-se, José é o primeiro filho de Raquel. Raquel não podia ter filhos. E quando Deus abriu a madre de Raquel, por ela veio José. E é por isso que eu tenho muita convicção toda vez que eu converso com alguém. Não existe nascimento errado. Deus queria que o seu pai fosse seu pai e que sua mãe fosse sua mãe. Porque Deus é este que dá a vida. Aí você pode até falar assim para mim, mas Fátima, e quantas pessoas ruins no mundo, quanta gente má. Aí é a inclinação do coração do homem. Mas cada ser humano vivo, cada pessoa que está viva é uma pessoa que pode ser um portal para o milagre do Senhor se manifestar. Todas as pessoas são cabíveis, são passíveis de viver um milagre. Deus é este Deus que opera milagres. Então não desista do seu futuro, não desista do seu presente. Não importa o quão absurdo seja. Se você já perdeu um ente querido, se você já perdeu alguém que você amava tanto, talvez você já tenha feito essa oração. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e ter mais 5 minutos com essa pessoa. Ah, se eu pudesse ver essa pessoa de novo, eu daria um abraço nela, que eu não tive oportunidade. Jacó deve ter feito essa oração por muito tempo. Toda vez que sentia saudade do seu filho, ele devia falar: Deus, como eu queria abraçar o meu filho. Como eu gostaria de ver o rosto do meu filho mais uma vez. Talvez esse fosse um desejo ardente no coração de Jacó. E Jacó fala aqui no verso 30, já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Talvez ali no fundo do coração de Jacó ainda tivesse uma fagulhinha de esperança, de que o seu filho não estivesse morto e sim vivo, que tudo não passou de um grande engano. E foi realmente o que aconteceu.
Então, que essa história possa motivar você a continuar perseverando em oração no Senhor, derramando a sua vida, derramando o seu coração diante de Deus. E saiba que Deus, Ele é este Deus que faz milagres, que te surpreende e é sempre de um jeito impossível. Impossível. Fico pensando nessa história que ao mesmo tempo que é tão louca, enche o nosso coração de esperança. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço pelos nossos pecados. E este é o milagre mais extraordinário de todos os tempos. E Deus é tão bom que através deste milagre há tantos outros milagres. A cada vida que é transformada, cada vida que é purificada, cada vida, por causa do sacrifício da cruz, é uma vida que manifesta a glória de Deus. Quando tem os seus hábitos transformados, quando tem o seu choro transformado em alegria. Deus é este Deus que faz milagres incontáveis nas nossas vidas. Mas não parou por aí. No capítulo 47, Jacó, Israel, vai conhecer o faraó, né? Então pensa, né? José queria apresentar a sua família para todo mundo, porque até então ele era sozinho. Essa altura do campeonato, né? José se casou ali com uma egípcia, teve 2 filhos, mas até então ele era sozinho, solitário. Está de volta com a sua família gigante, 11 irmãos e o seu pai ainda vivo. Ele queria sair exibindo para todo mundo. E aqui no capítulo 47, verso 7, nós lemos: José levou Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Então o faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Tem noção que Jacó tem 130 anos? Gente, que vida de aventuras, que vida de aventuras. Então ele respondeu, olha, são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. Ou seja, ele está falando assim, olha, se você está achando que eu estou vivendo muito, que eu vivi muita coisa boa, é que você não conheceu os meus pais. Meus pais, olha, viveram muito mais do que eu, tem muito mais milagres para contar. E depois dessa apresentação, Jacó abençoou o faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para o seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Amém. Então aqui o sonho que José teve ali com seus 17 anos se torna completo. Agora eles estão juntos novamente. Eles já se prostraram diante de José. Eles já tiveram que reverenciar José pedindo comida. Mas agora eles estão juntos, voltaram a ser uma família, voltaram a ser igual. Então é isso que Deus faz quando entra na nossa vida. Ele restaura relacionamentos e restaura de tal maneira que você nem lembra o que quebrou antes. Mas você começa a entender, de falar assim, nossa, o que nós temos hoje é bem melhor do que tínhamos antes. Deus é um Deus que realiza sonhos, que restaura relacionamentos. Lembre-se, Deus é o Deus da família. Este plano não mudou, continua sendo hoje. Então, antes, o que era motivo de tristeza, o que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria. Aconteceram muitas coisas, desde o sonho, lá na adolescência de José, até hoje, ele providenciando para o seu pai, para os seus irmãos, mantimento, sobrevivência. Eles dependiam completamente de José para qualquer coisa. Até o chão que eles iam morar, eles estavam dependendo da bondade de José. José pediu para o faraó a melhor terra. E ele foi bem esperto na hora que ele pediu.
porque é assim que Deus faz. Deus não faz nada pela metade. Se hoje eu quero que você grave uma coisa no seu coração, na sua vida, é isso. Deus não faz trabalho pela metade. Quando Deus faz completo. Se você está aí mendigando por alguma coisa, pensando assim, não, qualquer coisa serve. Não, só isso serve. Não, Deus quer te dar completo. Não existe pela metade, né? Tem pessoas que vão casar e falam assim, ele não parece ser tão ruim. Quando casar melhora. Isso é metade. Isso é metade. Não fica pensando, quando casar melhora. Não. Deus, quando Ele dá completo. Se tá pela metade, não é Deus que está te dando. E foi isso que aconteceu. Eles poderiam ter simplesmente pegado o seu mantimento e voltado para sua terra, onde não tinha como eles sobreviverem. Mas eles viveriam ali um tempo. Não, eles vieram para a terra onde estava tendo fartura. Além de tudo, eles tiveram terras para colocar todos os seus bens, todos os seus gados, todos os seus pastos, seus animais e toda a sua família. É por isso que a palavra de Deus sempre dá bênção para a família. Por isso que Josué lá na frente fala assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Porque a bênção nunca é para uma pessoa só. A bênção é sempre para a família dela completa. E a história de José prova isso. Deus queria José? Sim. Mas treinou José, abençoou José para que hoje ele pudesse ser família novamente com a sua família. Deus restaurou este relacionamento por completo. E não somente de um jeito deles sobreviverem, mas deles viverem juntos. Agora eles estariam novamente na mesma terra, no mesmo local, maduros, diferentes. Agora sim eles poderiam aproveitar a vida de uma maneira sã, de uma maneira lúcida, de uma maneira leve. Então é assim que Deus faz. Deus é um Deus de milagres, surpresas e grandes emoções. E o sonho, ele nunca se completa pela metade. Talvez você esteja pedindo coisas para Deus que você sinalzinho aqui, sinalzinho ali. Como você vai saber Deus respondendo a sua oração? Quando você olhar e falar assim, nossa, isso aqui é muito mais do que eu sequer pensei ou imaginei. Pedir ou sentir. Deus faz muito mais. A própria palavra do Senhor diz que Deus faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. E isso está lá no Novo Testamento. Por quê? Porque aqui na história de José a gente já começa a ver realmente. Jacó só tinha um desejo no coração. A saudade do filho e de repente ver o filho só mais uma vez. Por mais loucura que fosse. Ele não só viu como ele conviveu mais alguns anos com seu filho. Eles só queriam matar a fome e Deus deu uma nova terra para eles. Uma terra de fartura e abundância. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Senhor, som dos nossos corações, para que possamos sempre estar rendidos na tua presença. Nos leva, Senhor, até este lugar onde a tua presença é completa, onde o Senhor faz nova todas as coisas. Queremos, Senhor, te louvar, te adorar. Queremos, Senhor, viver todos os sonhos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz, Senhor, faz com que a gente enxergue, mesmo com tanta limitação. Mas transforma, Senhor, a nossa esperança, a nossa fé. E que tenhamos, Senhor, o nosso coração alinhado ao Teu. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.